A Hora H recebe hoje, sexta-feira, o ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, Ronaldo Bento. Ministro, obrigado por aceitar o convite da Hora H, Rede Mais Rádio. O senhor fala para toda a Paraíba através de 26 emissoras de rádio e TV. Boa noite para o senhor. Boa noite, Alisson. Boa noite, Soni. Boa noite a todos que nos ouvem aqui na nossa Paraíba. Visitando o estado nesta sexta-feira, ministro. Visitando, chegando aqui, participando de alguns eventos no estado, junto com a Polícia Federal, também prestando alguns esclarecimentos com relação ao benefício Auxílio Brasil, né? Aproveitando bem a estada aqui para estar próximo à população de João Pessoa, da Paraíba, apresentando as ações deste que é o braço social e esportivo do governo federal, o Ministério da Cidadania. Ministro, o senhor está à frente de uma pasta que, desde que teve início a pandemia de Covid-19, ficou muito em evidência, que é o Ministério da Cidadania, justamente por questões de vulnerabilidade que a população precisou, infelizmente, ter que sobreviver. Nós tivemos uma pandemia que houve questões de saúde, mas também, principalmente, questões econômicas que até hoje seguem afetando muito o dia a dia do cidadão brasileiro. Você está falando aqui no Nordeste, Paraíba, sertão da Paraíba está nos escutando agora, e muitas pessoas foram agraciadas com o Auxílio Brasil. Inicialmente foi o auxílio emergencial, transformado depois em Auxílio Brasil. O que é que o governo federal quis ao apresentar essa proposta ao cidadão brasileiro? Bem lembrado, Alisson. Importante esclarecer a população. Naquele momento, né, de pandemia, né, onde vários governantes optaram pelo lockdown de maneira indiscriminada, fazendo com que a boa parte da população ficasse impedida de ganhar o seu próprio sustento. O governo federal agiu de maneira imediata, com o apoio do Congresso Nacional, fez o auxílio emergencial, que beneficiou mais de 68 milhões de famílias brasileiras. O maior programa social da história do mundo, um investimento de maior, né, que 354 bilhões de reais. Né, nunca houve, né, um investimento tão forte em um programa de transferência de renda, e que evitou que o Brasil, né, saísse da pandemia debilitado com um problema na área econômica, como também um problema mais grave na área social. A pandemia afetou a todos, mas existiu aqueles que foram afetados ainda mais, né, principalmente a população dos trabalhadores autônomos, né, os comerciantes, né, aqueles que saem todo dia para a rua para buscar o seu sustento. E atento a isso, o presidente Bolsonaro determinou e de imediato a gente fez essa ação do auxílio emergencial, que foi considerado o programa de maior eficácia no mundo de transferência de renda. Saindo dele, no final de 2021, apresentamos um novo conceito de um programa permanente de transferência de renda, este o Auxílio Brasil. Então, o Auxílio Brasil chegou, final de 2021, né, já trazendo um patamar mínimo quase 10 vezes maior que o programa anterior, e, para além disso, apresentando uma mudança de conceito. Trouxemos uma assistência social que é focada na autonomia das famílias. Porque, por exemplo, o Alisson, Soni e a todos que nos ouvem, Dona Maria estava em casa, né, trabalhadora autônoma, por vezes doceira, costureira, queria começar a trabalhar, queria constituir a sua microempresa individual. Hoje, no Auxílio Brasil, é possível. Então, pode constituir a sua empresa individual, inclusive consegue-se abrir uma empresa individual hoje em menos de 24 horas no nosso país, e mesmo assim não perde o benefício. Porque as histórias que nós ouvíamos eram sempre assim: não assine minha carteira não, senão eu perco bolsa. Vou trocar o certo pelo duvidoso. E a gente chega para quebrar esse paradigma e entregar uma condição de vida melhor para a população brasileira. O senhor fala desse auxílio, que inicialmente levantou-se muito a bandeira do valor que ia ser pago. Se iria ser R$200, depois que cresceu para R$400. Agora foi instituído que é até R$600, até que chegue dezembro. No plano, no orçamento previsto para 2022, reduz também para R$400. Há algumas promessas de campanha para que aumente para R$600. O senhor acha que esse é um valor viável para uma família se sustentar no meio da crise que se enfrenta o país? Vamos contextualizar. A Paraíba hoje, 43% da população é beneficiária direto do Auxílio Brasil. Nós chegamos já zerando a fila. Não existe nenhuma família que esteja regularmente inscrita no Cadastro Único sem receber o Auxílio Brasil. Então já chegamos zerando a fila histórica. Esse ano, em todo o Brasil, incluímos mais de 7,5 milhões de novas famílias no benefício. E dinheiro para isso houve. Quando, no final do ano passado, trouxemos o conceito do Auxílio Brasil
né, um programa que integra várias políticas sociais, que a gente vai falar daqui a pouco, com um patamar mínimo de R$400, também não estava previsto na LOA de 2021. E com muita seriedade, responsabilidade econômica e fiscal, nós conseguimos entregar um valor mínimo de R$400, que é quase 10 vezes mais do que se pagava no mínimo do Bolsa Família, que tinha família recebendo R$45, R$49. Então chegamos, propusemos algo novo de maneira conceitual e, além disso, trouxemos um valor que supera, inclusive, aquilo que é discriminado como renda básica, que é de R$303 hoje. E lembrando que o valor é o valor mínimo. Tem família recebendo R$500, R$600, R$700, R$800, a depender da sua composição e a depender desses outros mecanismos que chamamos de regra de emancipação, que a gente vai falar mais na frente. Então, já chegamos desse propósito e conseguimos fazer. Então, nada é impossível, né? Quando o gestor tem responsabilidade com o recurso público e consegue ter lealdade ao povo ao qual ele elegeu para estar ali à frente, né, nessa gestão pública. Essa história de dizer que dinheiro público é dinheiro de ninguém, isso é passado. Hoje, dinheiro público é um dinheiro encarado como de todos nós. Meu, seu, da Sony, de todos que nos ouvem na Paraíba. Então, é com essa mesma seriedade que a gente pode assegurar que em 2023, tá certo? É compromisso prioritário do atual governo manter o valor de R$600 para o ano que vem, 2023, 2024 e assim sucessivamente. Alguns adversários do presidente Jair Bolsonaro, já que o senhor cita que é uma promessa de que ano que vem, caso ele seja reeleito, mantenha o valor de R$600, falam que essa é uma medida eleitoreira do governo federal. Como é que vocês encaram essas críticas por parte da oposição? Chamar foco nas pessoas de algo eleitoreiro realmente é algo a admirar. Aliás, não é de admirar, não. Até porque, quando estava no governo, pagava R$45, R$49 por família. Então, estamos conseguindo fazer mais e melhor. E isso pode incomodar um ou outro, mas a gente não está preocupado com isso. Nossa preocupação é com as pessoas. Nossa preocupação é 43% da população da Paraíba hoje é beneficiária direta do Auxílio Brasil. Então, nossa preocupação são com essas famílias, a maioria delas chefiadas por mulheres. Você tem uma ideia, Alisson? Mais de 85% das famílias beneficiárias do Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres. Então, a gente está preocupado em estar assistindo elas nesse momento de necessidade, estendendo a mão amiga do Estado, sem tampouco aprisioná-las como era feito antigamente. Então, o Auxílio Brasil chega para ser um trampolim na vida delas e não a âncora. Quando o senhor fala em trampolim, ministro, quais são as medidas que, em conjunto com o Auxílio Brasil, por exemplo, o governo pode desempenhar para que uma pessoa que está desempregada volte ao mercado de trabalho, ou uma pessoa que não está conseguindo fazer a faculdade ou não estuda, que essa pessoa se integre também ao sistema de ensino? Existe uma proposta do governo para que haja um complemento e não fique apenas no Auxílio Brasil? Existe uma proposta e existem já ações. E que já vem dando resultado. Uma prova disso que é para cada 100 famílias que são inseridas no programa Auxílio Brasil, são criadas no Brasil hoje 37 vagas de emprego formal. Isso mostra que a mudança de conceito e o fato de estarmos sempre andando lado a lado, desenvolvimento econômico e proteção social, tem dado certo. É isso que a gente está procurando. Nós, como desenhamos o Auxílio Brasil, desenhamos com as chamadas portas de saída, ou regras de emancipação, sendo mais técnico. Aqui, o que é isso? Essa mulher, né, Dona Maria e a Dona Sônia, que nos ouve, trabalha como doceira, né, trabalha como diarista, né, quer formalizar o seu vínculo empregatício, no Auxílio Brasil tem a garantia de permanência no benefício. Né? Por exemplo, abre uma empresa individual, permanece, a partir dali faz jus, né, a um microcrédito para estar incentivando ali o seu pequeno negócio e está buscando a sua autonomia. Autonomia, né, que vai gerar melhoria da qualidade de vida para ela e para a sua família. É isso que a gente oportuniza. A gente criou um programa social que em pouco tempo já vem dando resultado. Veja, e sem deixar de atender ninguém. Eu volto a enfatizar. Zeramos a fila novamente agora em setembro. Quase 500 mil de famílias, novas famílias incluídas. E vamos continuar fazendo isso. Ou seja, estender e garantir que essas famílias tenham um mínimo existencial. É isso que a gente está fazendo. Por outro lado, nesse contexto, né, de mudança filosófica de um programa de transferência de renda, apresentamos essas oportunidades de melhoria, porque vamos fazer com que essa família tenha a sua renda própria, e renda própria, olha, isso é sinal de liberdade. É isso que a gente quer para o povo brasileiro.
Quando eu falo para você, 43% da população da Paraíba é beneficiário direto do Auxílio Brasil. No Nordeste, o número tem estado que chega a 50% da população. Eu falo isso para fim de constatação, mas a gente não pode se acomodar. Quando o senhor fala que não se pode se acomodar, ministro, apesar do senhor destacar aí que 43%, né, da população da Paraibana é beneficiária do Auxílio Brasil. Direto. Mas se o senhor, por exemplo, andar nas ruas de João Pessoa e passar por alguns semáforos que são bem movimentados, exemplo, na Avenida Rui Carneiro, é uma avenida bastante movimentada, sempre nesses semáforos existem famílias pedindo dinheiro, pedindo comida. O senhor acha que ainda não falta dar uma atenção maior ainda também a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade? Há espaço para melhoria. Há espaço para a gente avançar no programa. E para isso que continuamos zerando a fila. Então, todos aqueles que não são beneficiários ainda hoje, mesmo com esse número expressivo de 43%, que quiserem, né, se cadastrar, se habilitar para fazer jus ao benefício Auxílio Brasil, podem fazer, que vamos continuar zerando a fila. Isso é uma proposta, esse é um pilar do programa, não deixar ninguém para trás. E isso está sendo feito. Por outro lado, é a mudança conceitual. A gente entrega a ajuda emergencial, o auxílio no momento que a pessoa precisa e dá oportunidade para que essa família consiga sair da situação de pobreza. Que essa família saia? Não há prazo. O que a gente apresenta é uma série de plataformas, uma série de programas sociais acoplados, como Auxílio Inclusão Produtiva Rural, por exemplo. Quem mora na Paraíba, numa região que tem a propensão para estar realizando a sua atividade rural, ela pode se inscrever no programa e vai receber R$200 a mais no valor do benefício. Para que isso, Alisson? Para que isso? A todos que nos ouvem. Para já estar comprando ali os seus implementos, suas sementes, e a partir dali conseguir iniciar a sua pequena produção rural e a partir dali está tendo uma renda própria. Então nós temos aqui com o Auxílio Brasil justamente um programa como nunca foi feito no país, uma mudança conceitual. Temos inclusive o retorno garantido, né? Como você falou, no prazo de emancipação, conseguiu superar a situação de pobreza? Parabéns. Sai do programa Auxílio Brasil, vai viver a sua nova fase de vida. Se amanhã ou depois, por qualquer razão, Alisson, essa família tiver a sua renda, né, comprometida e volte para a linha da pobreza ou da pobreza extrema, o retorno ao benefício do Auxílio Brasil é garantido e automático, sem fila. O que é que a gente quer dizer para a população? Estamos aqui, estamos lhe apoiando a sair, e se qualquer dificuldade futura, estaremos aqui novamente de portas abertas. Além do Auxílio Brasil, qual é a outra medida que o governo Bolsonaro tem e pode apresentar, por exemplo, no combate à fome? O Auxílio Brasil hoje é o principal instrumento de combate à fome no país, a partir do momento que nós não temos nenhuma família extremamente pobre sem receber o benefício. Essa é a primeira medida. Você tem certeza que nenhuma família ficou sem receber? Eu, enquanto ministro de Estado, se eu abrir a boca aqui para falar com você, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Temos 17 milhões e meio de famílias, hoje regularmente cadastradas no Cadastro Único, que é esse enorme banco de dados que está sob a responsabilidade do Ministério da Cidadania. Esse banco de dados, hoje, nós temos 37 milhões de famílias cadastradas. Por quê? O Cadastro Único, ele é um banco de dados que é a porta de entrada de todos os benefícios sociais do programa do governo federal, né? Como tarifa social de energia elétrica, como auxílio gás, como Alimenta Brasil, Casa Verde Amarela, até a questão da isenção do FIES, precisa que as famílias estejam cadastradas no Cadastro Único. Então, a busca ativa, principalmente na época, né, da pandemia, onde nós localizamos vários que eram considerados invisíveis, hoje faz a gente ter uma política pública alicerçada em evidência. A evidência em cima do cadastramento, a atualização do cadastro, feito por esse sistema que chama Sistema Único da Assistência Social do nosso país, o SUAS, que tem participação da União e a participação direta de todos os municípios, porque é um sistema que ele é tripartite e ele funciona com divisão de atribuições. Então, hoje temos evidências, temos dados, né, que produzem conhecimentos que faz com que a gente tenha uma leitura fidedigna do cenário do Brasil hoje. Para você ter uma ideia, todos os municípios têm um centro de assistência social, tem um educador social, tem a nossa equipe do SUAS que faz esse cadastramento e acompanhamento dessas famílias, como o programa Criança Feliz e outras iniciativas que nós temos. Então, hoje nós conseguimos, enquanto governo, enquanto Estado, né, ter o retrato dessa situação. E todas as famílias, voltando
ao primeiro tópico, todas as famílias regularmente cadastradas, né, por autodeclaração, né, que estão na faixa da extrema pobreza, ou seja, recebe R$ 105 per capita mês, até R$ 105 per capita mês, todas elas regularmente cadastradas, que o número supera os 17 milhões e meio de famílias, estão hoje recebendo Auxílio Brasil. Saímos de 12, 13 milhões de famílias para hoje, chegando próximo a 21 milhões de famílias brasileiras recebendo. Para deixar mais claro para a população da Paraíba, 1 a cada 4 brasileiros hoje é beneficiário direto do Auxílio Brasil. Então, esse é o governo que entrega, né, que mudamos conceitualmente, não estamos aprisionando um modelo comunista de programa social. O que é um modelo comunista? É um modelo que não deixa a pessoa sair. Quer que a pessoa viva às custas do Estado e não deixa com que essa família ganhe a sua emancipação, ganhe a sua autonomia, sob o medo de perder um programa de transferência de renda. Esse medo, o Auxílio Brasil tirou. A partir do momento que eu comecei aqui com você, a gente trouxe o Instituto do Retorno Garantido, onde a família, conseguindo a sua melhoria da qualidade de vida e conseguindo sair, ou seja, superando a situação de pobreza, amanhã ou depois ela pode voltar ao benefício, caso precise, de maneira automática e sem fila. Ô, ministro, essas ações que o senhor elenca aí do governo federal também são feitas em intercâmbio, em conjunto com estados e municípios? Durante a pandemia do Covid-19, houve um enfrentamento muito forte entre as gestões estaduais e o governo federal. Mas dessas ações específicas, o senhor tem dialogado com prefeitos, com governadores e com secretários municipais e estaduais para poder aumentar e ampliar ainda mais? O Sistema Único de Assistência Social, olha, boa pergunta. Vamos lá. Na pandemia, né? Durante a pandemia, o governo federal, né, em nenhum momento descuidou de qualquer uma das áreas que era sua atribuição. Apesar de, por vezes, discordar de algumas políticas que foram aplicadas no Brasil afora. Por exemplo, algemar uma senhora que estava passeando em banco de praça, algemar surfista que estava na praia, né, skatista que estava na rua, ou alguém que estava fazendo atividade física, o presidente Bolsonaro nunca concordou. E isso hoje, nós temos evidência que não era para ter sido feito. Fechamento indiscriminado de escolas. Voltei agora de uma viagem internacional, na França não se fechou a escola. Né? Então, apesar dessa divergência na forma como trata a pandemia, porque acreditávamos e continuamos acreditando, as evidências hoje estão provando, né, que o lockdown indiscriminado foi mais maléfico do que beneficiou a população, o governo federal não deixou de entregar aquilo que a população precisava nos estados e municípios. 600 milhões de doses de vacinas compradas. Fizemos um plano de recuperação econômica praticamente para todos os setores, inclusive de eventos. A Paraíba, né, tem vários empreendedores nesse ramo, então criamos o PERS, né, que é o Programa de Recuperação de Eventos, sancionado pelo presidente Bolsonaro. Abaixamos impostos. Hoje não tem R$1 de imposto federal no litro do óleo diesel. Brigamos para que os estados abaixassem. Inclusive, alguns deles, inclusive a maioria do Nordeste, foi contra a redução de imposto, né, sobre o combustível da gasolina, né, inclusive ingressando com ação judicial para tentar reverter essa redução. Então, veja, se a gente for analisar fatos e não narrativas, o governo federal atuou e tem atuado preferencialmente para a população brasileira. É isso que a gente apresenta. Na área social, em conjunto. Na área social, foi o governo que mais investiu em proteção social da história do país. O investimento da proteção social de 2019 para cá supera os R$200 bilhões. Nunca houve um investimento tão grande na área de proteção social do nosso país. Por que tantas críticas, então, ministro? As críticas são acessadas sempre em narrativas, nunca em evidência, nunca em fato concreto. Se a gente vai para fato concreto, a gente vê que o Brasil herdou, em 2019, né, 5,1% da população na linha da extrema pobreza e vai entregar, final de 2022, esse número abaixo de 4%. Enquanto no mundo a pobreza cresce, pela primeira vez na história, o Brasil vai na contramão, a pobreza diminuindo. Isso falando da área social. Quando é que a gente imaginava, Alisson e Sony, viver num país que tem uma inflação menor que nos Estados Unidos? Nossa geração, né, nenhuma outra geração. Prova que a gente tem que ter responsabilidade, e como vem tendo, econômica, critério técnico, mas sendo leal ao povo, né? Não permitindo malversação de verba pública, colocando servidores técnicos, né, dentro dos quadros do Ministério.
como a gente vê em todos os ministérios sendo hoje geridos e tendo no seu corpo de secretários e diretores, muitas vezes servidores. Eu sou servidor de carreira, muito tempo especializado na área de administração pública, vim ali, né? Nunca esperei ser ministro de Estado. Quando a gente chega com a bagagem de quem conhece a máquina. Conhece a máquina e sabe das disfunções da burocracia que precisa ser consertada. E isso a gente está trabalhando diuturnamente para entregar. Esses são os fatos. A partir daí, a melhora na qualidade de vida todos estão sentindo, principalmente a população mais pobre do nosso país. Ministro, além da cidadania, além das questões sociais, o senhor também atua com foco no esporte. Quais são as ações do governo Bolsonaro que o senhor acha que nesses 3 anos conseguiu elencar e desenvolver sobre o esporte? Olha, eu vou ter que voltar em outro programa aqui só para falar da melhoria do esporte, que é uma outra entrega extraordinária. Começamos sobre a infraestrutura esportiva, né? De 2019 para cá, superamos os 3 bilhões e 800 milhões de reais em obras entregues de infraestrutura esportiva no nosso país. Obras paradas há 8, 10, 12 anos. Pegamos, fizemos que nem foi feito no Ministério da Estrutura lá com o Tarcísio, né? Terminou as estradas aí que estavam incompletas, né? Falta até nessa aqui, ministro. Vamos resolver. Faz 5 anos que está aqui parado e não consegue ser concluída. Vamos pegar isso daí para resolver. É federal? É federal. Vamos lá para resolver. Federal. Eu vou pegar essa história de pegar e recuperar aquilo que era feito, né? Que por vezes é criticado, porque não está ali para inaugurar, para cortar a fita, né? De uma obra nova. A gente priorizou o respeito ao dinheiro público. Pegar aquilo que estava inacabado, verdadeiros monumentos ao descaso, o Alisson, que eu tinha lá, inclusive no esporte, e começamos a entregar. Isso nos dá um número de mais de 4.400 obras entregues de 2019 para cá. E tem muito mais. Além dessas obras de pedra e cal, como falamos aqui no nosso Nordeste, nós temos a parte de incentivo e fomento à atividade física. O governo está junto ao esportista, ao jogador, ao treinador, está dando apoio? E aí agora a gente vai, bem perguntado, da parte que dá uso a essa infraestrutura esportiva. Nós trouxemos os Jogos Escolares Brasileiros, Alisson, que estava fora do cenário nacional sem realizar, sabe há quantos anos? 17 anos. 17 anos que nossos jovens, 12 a 14 anos, não tinham competição nacional. Competição essa que a maioria da minha idade, né, da faixa dos 40 anos, chegou a participar. E no ano passado, recuperamos isso e trouxemos de volta os Jogos Escolares Brasileiros. Esse ano teremos a 2ª edição. Olha o quanto isso é importante. Semana retrasada, assinei a portaria restabelecendo o Sistema Brasileiro de Jogos Escolares. Isso dá ao jovem, né, oportunidade de estar acessando ali a plataforma esportiva no país, com incentivos financeiros, inclusive, porque um dos programas sociais que estão atrelados ao Auxílio Brasil é o Auxílio Esporte Escolar, onde a família beneficiária do Auxílio Brasil, que tem um filho ou a filha que se classifica para esse GEBS, recebe um incentivo financeiro de mais R$1.000 na sua conta. Além disso, 12 parcelas de mais R$100 por esse jovem ter se classificado nos Jogos Escolares Brasileiros, como incentivo ao esforço individual dele e da família na promoção por atividade física. Porque a atividade física, né, que a gente não consegue nem acreditar, porque ficou tanto tempo fora o GEBS de uma iniciativa de Estado, né? A gente imagina qual era o propósito, mas a gente não consegue acreditar que foi feito dessa forma. O esporte, ele nos ensina, né, e ensina principalmente aos jovens e crianças, tá certo? Vários atributos, como superação, né, espírito de equipe, garra, disciplina, né? Pode algum deles se transformar em atletas olímpicos e paralímpicos? Pode. Mas a maioria deles vai servir essas competições para a gente trazer melhores cidadãos e cidadãs para o nosso Brasil. Essa é a construção. Então, para o esporte, a gente foi assim, no GEBS, nós entregamos Plano Nacional de Esporte, 22 anos. A gente caminhou para o Congresso Nacional. Nós agora, o presidente Bolsonaro acabou de sancionar a lei da Lei de Incentivo ao Esporte de 2022 até 2027 para a plataforma esportiva. Nós fizemos a regulamentação para os profissionais da educação física e dos conselhos de educação física. Pode perguntar aos nossos amigos professores de educação física o quanto eles batalharam para isso. E isso aí para toda a área. O profissional de educação física, os professores que tiveram 33% de reajuste, né? A gente vai para o piso de enfermagem, o presidente sancionou.
e foi suspenso agora por uma decisão. Então, olhamos o Brasil como um todo, não queremos divisão no nosso país. O brasileiro, povo trabalhador, aguerrido, sou nordestino, né? Temos nós temos 7 ministros nordestinos, tá? Sabemos da realidade do nosso povo, não queremos o Nordeste na contramão do Brasil, como nós estamos vendo hoje. Nós queremos o Nordeste nesse caminho de prosperidade. É isso que a gente espera e para isso que a gente vai batalhar. Ministro Ronaldo Bento, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Acho que a gente teria mais tempo aí para poder discutir outros assuntos. Em breve, se eu estiver de volta, o convite está feito para você retornar aqui a Paraíba e a Hora H. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Soníbal. Muito obrigado a todos que nos ouvem, né? Os ouvintes que dão importância ao programa. Está aceito o convite. Quando eu vier, vou cobrar, tá fechado. Tô aqui de volta, adoro João Pessoa. Essas praias lindas, o povo maravilhoso, a nossa Paraíba como um todo. Muito feliz, como nordestino, de voltar sempre a Paraíba. Nesse jeito corrido hoje, essa vida de ministro é bate e volta, mas não deixa de ser bastante gratificante estar aqui de volta ao meu Nordeste. Um forte abraço, um abraço a todos aí.